A metáfora usada por Christian Horner na última quarta-feira para descrever sua saída da Red Bull Racing não poderia ser mais gráfica e dolorosa para um homem que construiu um império em Milton Keynes. Final. O ex-chefe de equipe descreveu o momento em que recebeu a notícia de sua demissão como se estivessem servindo a ele um sanduíche de algo impublicável, um termo que ecoou por todo o paddock e que revela a profundidade da ruptura interna na equipe austríaca. Final. 2 dias se passaram desde esse desabafo, e hoje, nesta sexta-feira, o que vemos é uma Red Bull Racing tentando se equilibrar em meio a uma transição turbulenta para a era de 2026. Final. Max Verstappen agora divide a garagem com o jovem Isaac Hadjar, uma escolha que muitos consideram arriscada para um ano de mudanças técnicas tão profundas na unidade de potência. Final. A saída de Horner marca o fim de uma era de 20 anos, e a forma como isso aconteceu, relatada pelo próprio Christian na última quarta-feira, mostra que as cicatrizes políticas dentro da organização são muito mais profundas do que os comunicados oficiais sugeriam. Final. Ele mencionou que o processo foi frio e que a gratidão pelos 7 títulos de pilotos e 6 de construtores pareceu evaporar em uma única reunião de 30 minutos. Final. Daqui a pouco vou detalhar como essa instabilidade na Red Bull Racing pode abrir caminho para o domínio da Ferrari ou da McLaren, mas antes, precisamos falar sobre a declaração bombástica de Lando Norris, que sacudiu as redes sociais e os bastidores da Federação Internacional de Automobilismo há 2 dias. Final. O piloto da McLaren, que agora forma uma das duplas mais sólidas do grid, ao lado de Oscar Piastri, foi questionado sobre o legado de Lewis Hamilton e não mediu as palavras. Final. Segundo Norris, na última quarta-feira, Hamilton deveria ter conquistado seu 8º título mundial na temporada de 2021. Final. Essa afirmação, vindo de um piloto que hoje é um dos principais rivais de Lewis na pista, tem um peso enorme. Final. Norris destacou que as circunstâncias daquela decisão em Abu Dhabi foram injustas e que, do ponto de vista do mérito esportivo puro, o atual piloto da Ferrari foi privado de uma marca histórica. Final. Essa declaração reacende uma fogueira que muitos tentaram apagar, e coloca mais pressão sobre a Federação Internacional de Automobilismo em um momento onde a transparência das decisões dos comissários volta a ser pauta central nas reuniões de sexta-feira. Final. A McLaren não está apenas comentando o passado, ela está pavimentando o futuro de forma agressiva. Final. Na última quarta-feira, a equipe de Woking confirmou a contratação de Grégoire Saucy para integrar seu programa de desenvolvimento e suporte técnico. Final. Isso mostra que a estrutura liderada por Zac Brown não está satisfeita apenas com o carro competitivo que entregaram a Lando Norris e Oscar Piastri. Final. Eles estão ampliando a base, investindo em simuladores e em talentos que possam sustentar a evolução aerodinâmica constante exigida pelo novo regulamento. Final. O foco em Saucy revela uma estratégia de longo prazo, buscando indivíduos que entendam a integração entre o fluxo de dados digital e a performance real no asfalto. Final. Enquanto a McLaren se expande em harmonia, o clima na Haas F1 Team parece estar atingindo o ponto de ebulição antes mesmo da primeira bandeira verde. Final. Esteban Ocon, que agora defende a equipe americana ao lado do estreante Oliver Bearman, rebateu publicamente as declarações do seu chefe de equipe, Ayao Komatsu. Final. Na última quarta-feira, Komatsu havia sugerido que a responsabilidade pelos resultados irregulares da temporada passada e pelo desenvolvimento do carro atual caía pesadamente sobre os ombros dos pilotos. Final. Ocon não deixou barato e, há 2 dias, afirmou que a responsabilidade deve ser dividida igualmente com o departamento de engenharia. Final. O piloto francês pontuou que um piloto só pode extrair o que o chassi permite e que a Haas precisa focar em resolver seus problemas crônicos de desgaste de pneus e estabilidade em curvas de alta velocidade. Final.
Essa troca de farpas pública entre piloto e chefe de equipe é o tipo de distração que uma equipe pequena não pode se dar ao luxo de ter, especialmente com a pressão da chegada da Audi e da Cadillac ao grid de 2026. Ponto final. Por falar em técnica e confiabilidade, o alerta vermelho soou na fábrica da Honda e, consequentemente, na garagem da Aston Martin na última quarta-feira. Ponto final. Os engenheiros japoneses identificaram uma falha crítica em um dos componentes do sistema de recuperação de energia, especificamente no motor gerador elétrico cinético, que pode afetar a entrega de potência nas retas longas. Ponto final. Para Fernando Alonso e Lance Stroll, esse é um balde de água fria. Ponto final. A Honda explicou que o problema está relacionado a uma nova liga de materiais usada para reduzir o peso da unidade. Ponto final. Embora a falha tenha sido mapeada, a solução definitiva pode levar algumas semanas para ser implementada em larga escala, o que coloca a Aston Martin em uma posição vulnerável para as próximas corridas. Ponto final. O risco de uma quebra súbita ou de ter que limitar o mapeamento do motor é real, e em um esporte onde cada milésimo de segundo conta, perder potência elétrica significa ser uma presa fácil no setor de ultrapassagem. Ponto final. Vou explicar agora como essa falha da Honda pode beneficiar diretamente a Williams de Alexander Albon e Carlos Sainz, mas antes, vamos voltar ao drama de Christian Horner. Ponto final. A saída dele não foi apenas uma questão de RH. Ponto final. Fontes ligadas ao paddock sugerem que houve um desentendimento profundo sobre o desenvolvimento da nova unidade de potência. Red Bull. Ford. Ponto final. Horner teria expressado preocupações na última quarta-feira sobre o estágio atual de maturação das baterias, algo que a alta cúpula da Red Bull não queria ouvir. Ponto final. Com Max Verstappen ainda sendo o ponto de referência no grid, qualquer sinal de que o motor de 2026 possa estar atrás da concorrência é motivo para pânico. Ponto final. Max é conhecido por sua lealdade a Horner, e a forma como o ex-chefe foi tratado, como aquele sanduíche amargo que ele mencionou, pode ser o catalisador para Verstappen começar a olhar com mais carinho para as opções na Mercedes ou até mesmo na Aston Martin para o futuro. Ponto final. É fascinante observar como a dinâmica do grid mudou. Ponto final. Temos a Mercedes agora com George Russell e o prodígio Andrea Kimi Antonelli. Ponto final. Na última quarta-feira, Russell comentou que a curva de aprendizado de Antonelli tem sido impressionante, mas que a pressão de substituir o vácuo deixado por Lewis Hamilton é imensa. Ponto final. Antonelli está sendo preparado sob uma lupa, e cada erro no box ou na pista será amplificado pela mídia internacional. Ponto final. Enquanto isso, Lewis Hamilton parece estar vivendo uma lua de mel na Ferrari. Ponto final. Ao lado de Charles Leclerc, Hamilton busca aquele 8º título que Lando Norris disse que ele já deveria ter. Ponto final. A Ferrari investiu pesado em uma suspensão dianteira inovadora para este ano, tentando resolver o problema histórico de subesterço que incomodava Leclerc. Ponto final. Hamilton, com sua vasta experiência, tem ajudado a refinar o fluxo aerodinâmico na parte traseira do carro, buscando mais estabilidade sob frenagem pesada. Ponto final. A briga no meio do grid também está intensa. Ponto final. A Alpine, agora com Pierre Gasly e o argentino Franco Colapinto, tenta se recuperar de anos de mediocridade. Ponto final. Colapinto trouxe um novo fôlego e, principalmente, um apoio comercial massivo. Ponto final. Mas na última quarta-feira, surgiram rumores de que a integração entre o chassi francês e o motor não está nos níveis esperados. Ponto final. Gasly tem sido vocal sobre a necessidade de mais tração nas saídas de curva lenta. Ponto final. Se a Alpine não resolver isso, eles serão ultrapassados pela recém-chegada Audi, que conta com a experiência de Nico Hülkenberg e o talento brasileiro de Gabriel Bortoleto. Ponto final. Bortoleto é a grande esperança de uma nação, e sua estreia na Audi é vista como o começo de um projeto de 5 anos para levar a marca alemã ao topo do paddock. Ponto final.
A situação na Cadillac também merece nossa atenção, ponto final. Com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, a equipe americana optou pela experiência absoluta, ponto final. Pérez, após sua saída conturbada da Red Bull Racing, parece ter encontrado um novo ânimo, ponto final. Na última quarta-feira, ele mencionou que o ambiente na Cadillac é muito mais focado no desenvolvimento conjunto do que na proteção de um único piloto, ponto final. Bottas, por sua vez, continua sendo o mestre da consistência em voltas de classificação, ponto final. A Cadillac está usando uma unidade de potência que foca na eficiência térmica, tentando compensar a falta de histórico com engenharia de ponta vinda diretamente de Detroit, ponto final. Precisamos voltar à análise técnica do problema da Honda na Aston Martin, pois isso pode definir o campeonato de construtores, ponto final. O motor gerador elétrico cinético é responsável por recuperar energia nas frenagens, ponto final. Se ele falha ou opera em regime limitado, o piloto perde cerca de 160 cavalos de potência durante boa parte da volta, ponto final. Para um piloto como Fernando Alonso, que depende de um carro equilibrado para compensar a idade com técnica, isso é um pesadelo, ponto final. Na última quarta-feira, Alonso teve uma reunião de emergência com os engenheiros em Silverstone, ponto final. O tom da conversa foi de que o carro 44 da Mercedes e os carros da Ferrari estão muito à frente em termos de confiabilidade elétrica, ponto final. Alonso sabe que o tempo está passando e ele não quer desperdiçar mais um ano com falhas mecânicas evitáveis, ponto final. Na Racing Bulls, a juventude é o tema central, ponto final. Arvid Lindblad e Liam Lawson formam a dupla mais jovem do campeonato, ponto final. Lawson já mostrou que tem talento de sobra, mas Lindblad ainda está se adaptando à velocidade de processamento necessária em um grande prêmio, ponto final. Na última quarta-feira, Lawson comentou que o carro da Racing Bulls é excelente em setores sinuosos, mas sofre muito com o arrasto aerodinâmico nas retas, ponto final. Isso indica que a equipe técnica de Faenza ainda não encontrou o equilíbrio ideal entre pressão aerodinâmica e velocidade final, ponto final. Voltando ao caso, Haas, a tensão entre Esteban Ocon e Ayao Komatsu pode gerar um efeito dominó, ponto final. Se Ocon começar a jogar contra a equipe, como já vimos em episódios passados, com outros companheiros, o desenvolvimento do carro vai estagnar, ponto final. Oliver Bearman está em uma posição difícil, ponto final. Como estreante, ele precisa de um ambiente estável para aprender, mas está inserido em uma guerra política interna, ponto final. A Haas precisa entender que a Fórmula 1 moderna não perdoa esse tipo de desagregação, ponto final. Com a entrada da Cadillac e o investimento da Audi, não há mais espaço para equipes que não funcionam como um relógio suíço, ponto final. A Williams, sob o comando de James Vowles, continua sua trajetória de ascensão, ponto final. A contratação de Carlos Sainz foi o golpe de mestre do ano passado, e os frutos estão aparecendo agora, ponto final. Na última quarta-feira, Sainz elogiou publicamente o novo assoalho do carro, que gera um efeito solo muito mais constante em diferentes alturas de rodagem, ponto final. Alexander Albon continua sendo o porto seguro da equipe, e a sintonia entre os dois pilotos é, hoje, a melhor do grid, ponto final. Enquanto equipes maiores como Red Bull Racing e Haas batem cabeça com disputas internas, a Williams trabalha em silêncio para voltar a ser uma força dominante no paddock, ponto final. Daqui a pouco vou falar sobre as projeções de chuva para o próximo Grande Prêmio e como isso pode embaralhar as cartas para a Ferrari, mas antes, vamos aprofundar na questão do sanduíche de Christian Horner, ponto final. O que ele quis dizer com isso, Na verdade, é que a estrutura de poder da Red Bull mudou de mãos, ponto final. O lado austríaco da empresa retomou o controle total, diminuindo a influência que Horner tinha sob a gestão de Dietrich Mateschitz, ponto final. Isso significa que o foco pode mudar do desempenho puro para a sustentabilidade financeira e política, algo que nunca foi o DNA da equipe de corridas, ponto final.
Max Verstappen sabe disso. Ponto final. Na última quarta-feira, o pai de Max, Jos Verstappen, foi visto conversando longamente com Toto Wolff no pit lane. Ponto final. Na Fórmula 1, não existem coincidências, e o sanduíche amargo de Horner pode acabar resultando na transferência do século em 2027. Ponto final. Lando Norris, ao falar sobre o 8º título de Hamilton há 2 dias, também tocou em um ponto sensível sobre a McLaren. Ponto final. Ele disse que a equipe agora tem todas as ferramentas para dar a ele seu primeiro título mundial. Ponto final. O centro de tecnologia da McLaren em Woking está operando em capacidade máxima, e o novo túnel de vento finalmente está entregando dados que batem 100% com a pista. Ponto final. Isso permitiu que a equipe projetasse uma asa traseira ativa extremamente eficiente para 2026. Ponto final. A contratação de Sauce na última quarta-feira é apenas a ponta do iceberg de um recrutamento em massa de talentos da engenharia aeroespacial para otimizar o fluxo de ar em torno dos pneus dianteiros. Ponto final. A análise técnica de 2026 nos mostra que o gerenciamento de energia será o grande diferencial. Ponto final. Com a remoção do motor gerador térmico, as equipes dependem exclusivamente do motor gerador cinético para carregar as baterias. Ponto final. Se a Honda identificou uma falha nesse componente, a Aston Martin pode enfrentar problemas de colheita de energia. Ponto final. Imagine Fernando Alonso tentando se defender de um ataque de Charles Leclerc no final de uma reta e, de repente, sua bateria acaba porque o gerador não conseguiu recuperar energia suficiente na zona de frenagem anterior. Ponto final. É uma desvantagem de quase 2 segundos por volta em certas pistas. Ponto final. A Honda corre contra o tempo para redesenhar a peça antes que o prejuízo no campeonato de construtores seja irreversível. Ponto final. Nesta sexta-feira, os boatos no pit lane indicam que a Ferrari trouxe uma atualização secreta para o difusor traseiro. Ponto final. Lewis Hamilton e Charles Leclerc testaram o componente no simulador e os resultados foram animadores. Ponto final. A Ferrari está tentando criar um canal de ar de alta velocidade sob o carro para aumentar o efeito solo sem aumentar o arrasto. Ponto final. Se isso funcionar, a escuderia pode se tornar a equipe a ser batida nas próximas etapas. Ponto final. Hamilton está mais motivado do que nunca. Ponto final. Ele sabe que as palavras de Norris na última quarta-feira refletem o pensamento de muitos, e ele quer provar que não precisa de justiça retroativa quando pode conquistar o título na pista com o carro vermelho. Ponto final. Não podemos esquecer da Audi. Ponto final. Gabriel Bortoleto tem sido uma das figuras mais procuradas pela imprensa brasileira e internacional. Ponto final. Na última quarta-feira, ele deu uma entrevista técnica detalhando como é trabalhar com os engenheiros alemães. Ponto final. A Audi está trazendo uma mentalidade de resistência para a Fórmula 1, focando em componentes que durem o dobro do que a Federação Internacional de Automobilismo exige. Ponto final. Isso pode significar um carro mais pesado no início, mas que não sofrerá punições de grid por troca de motor no final da temporada. Ponto final. Nico Hülkenberg está servindo como o mentor perfeito para Bortoleto, ensinando os atalhos do traçado e como gerenciar os pneus Pirelli em condições extremas de calor. Ponto final. A situação de Sérgio Pérez na Cadillac é de redenção. Ponto final. Depois de ser duramente criticado em seus últimos meses de Red Bull, Pérez parece ter se adaptado bem ao carro da Cadillac, que tem um entre-eixos ligeiramente mais longo, favorecendo seu estilo de pilotagem mais suave. Ponto final. Valtteri Bottas elogiou a ética de trabalho de Pérez na última quarta-feira, dizendo que os dois estão trabalhando juntos para levar a Cadillac ao top 5 dos construtores. Ponto final. Para uma equipe estreante, isso seria um feito histórico. Ponto final. Eles contam com o apoio técnico de parcerias estratégicas nos Estados Unidos, usando supercomputadores para simular milhões de variações aerodinâmicas por segundo. Ponto final.
A briga entre Ocon e a Haas é um lembrete de que a Fórmula 1 é tanto um esporte psicológico quanto técnico, ponto final. Quando um piloto para de confiar na sua equipe, vírgula, ele começa a hesitar nas entradas de curva, ponto final. Na última quarta-feira, vírgula, Ocon deixou claro que não vai aceitar ser o culpado por falhas que ele considera serem de projeto, ponto final. Isso coloca uma pressão desnecessária sobre os mecânicos e engenheiros de pista. Ponto final. A Haas precisa de harmonia para sobreviver em um grid tão competitivo, ponto final. Se o clima não melhorar, vírgula, não seria surpresa ver mudanças na diretoria da equipe antes mesmo da metade da temporada, ponto final. A Mercedes, por outro lado, vírgula, exala confiança. Ponto final. George Russell assumiu o papel de líder natural, ponto final. Na última quarta-feira, vírgula, ele explicou que o desenvolvimento do carro da Mercedes está focado na previsibilidade, ponto final. Eles querem um carro que reaja da mesma forma em todas as temperaturas de pista, ponto final. Isso é algo que a Mercedes sofreu para conseguir nos últimos anos, ponto final. Com Andrea Kimi Antonelli ao seu lado, vírgula, a Mercedes tem uma mistura de juventude explosiva e experiência técnica, ponto final. Antonelli é visto por muitos como o próximo Max Verstappen, vírgula, e a forma como ele lida com a pressão nestas primeiras semanas será crucial, ponto final. O paddock está em polvorosa com as revelações de Horner, ponto final. O termo sanduíche de algo ruim virou piada interna entre os mecânicos de outras equipes. Vírgula, mas para quem trabalha na Red Bull, vírgula, o clima é de velório, ponto final. Muitos engenheiros de alto escalão eram leais a Christian e agora se sentem desprotegidos, ponto final. Isso pode gerar uma fuga de cérebros para a Ferrari ou para a Aston Martin, ponto final. Adrian Newey, vírgula, o gênio da aerodinâmica, vírgula, já está em outra fase de sua carreira, vírgula, mas sua sombra ainda paira sobre o projeto do carro atual, ponto final. Sem a liderança política de Horner para proteger o departamento técnico das interferências da matriz austríaca, vírgula, o futuro da Red Bull é incerto, ponto final. Na última quarta-feira, vírgula, a McLaren também detalhou como a contratação de Saucy vai ajudar na integração entre a academia de pilotos e a equipe principal, ponto final. Eles querem criar um sistema onde o piloto reserva esteja tão preparado quanto os titulares, ponto final. Isso é uma resposta direta à situação da Alpine no passado, com Oscar Piastri, ponto final. A McLaren aprendeu a lição e agora blinda seus talentos com contratos sólidos e planos de carreira claros. Ponto final. Lando Norris e Oscar Piastri são o exemplo vivo de que essa estratégia funciona, ponto final. A falha da Honda, identificada há 2 dias, continua sendo o assunto principal entre os diretores técnicos, ponto final. A unidade de potência da Aston Martin terá que rodar com um mapeamento conservador neste final de semana, ponto final. Isso significa que Alonso e Stroll terão que ser muito agressivos nas curvas para compensar a perda de tempo nas retas, ponto final. O desgaste de pneus será maior, vírgula, já que eles terão que frear mais tarde e acelerar mais cedo para manter o ritmo, ponto final. É uma faca de 2 gumes que pode resultar em abandonos por quebra ou por pneus estourados, ponto final. A Honda prometeu uma correção para o próximo mês, vírgula, mas até lá, vírgula. A Aston Martin estará em modo de limitação de danos, ponto final. Faltando pouco para o início das atividades de pista nesta sexta-feira, vírgula, a expectativa é de que a Ferrari e a McLaren disputem a primeira fila, ponto final. A Red Bull Racing corre por fora, vírgula, dependendo exclusivamente do brilho individual de Max Verstappen, ponto final. A Mercedes espera capitalizar em cima de qualquer erro dos líderes, vírgula, enquanto a Williams sonha com um pódio heróico de Carlos Sainz ou Alexander Albon, ponto final. O campeonato de 2026 está apenas começando, vírgula, e as histórias que surgiram na última quarta-feira são apenas o prelúdio de uma das temporadas mais intensas da história da Fórmula 1, ponto final. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe técnico e cada fofoca de bastidor diretamente do Paddock, vírgula, não se esqueça de se inscrever no canal Paddock F1 Brasil e ativar as notificações para não perder nenhuma análise profunda como esta, ponto final.